Rodrigo, os dados inflacionários da Europa vieram, né, um pouco acima do esperado. Como que essa perspectiva de alta na inflação ela pode impactar na economia? E quais setores eles acabam sendo mais impactados? Olha, então, assim, a gente vê uma aceleração da inflação, tá, em diferentes regiões do mundo. Na Europa, chamou bastante atenção, porque né, o último CPI ali veio em 3%, contra 2,2% em julho, não era esperada essa aceleração. Sendo que, né, sempre que a gente fala de inflação, vale a gente também analisar o núcleo da inflação, né, onde se exclui aí itens que historicamente são mais voláteis. O core do CPI na Europa também já veio em 1,6%, lembrando que houve uma mudança da política por parte do Banco Central Europeu, onde eles indicaram que estão mais confortáveis em ver a inflação superar a sua meta de 2% durante um certo período. A gente precisa assim, ter claro que nesse momento o que a inflação ela impacta mais do que até as cadeias de produção e o custo, né, de produção que pode depois ser repassado para o consumidor final, a decisão, né, das autoridades monetárias de antecipar ou não qualquer política de normalização, né, do programa de recompra de títulos ou mesmo de uma necessidade aí futura de aumentar os juros, né, para manter a inflação sob controle. Existem sim alguns setores que são aqueles mais afetados no curto prazo. Tá, a gente vê que todos os setores da indústria de transformação, que são dependentes aí de commodities cotadas globalmente, vão sim ser punidos aí no curto prazo por esse reajuste, onde muitos não conseguem ter poder de repassar, né, para o consumidor final. Outros setores que com a inflação também acabam tendo dificuldades, seriam os setores que estão muito dependentes da renda disponível das famílias, e que numa situação como a atual, onde a gente vê vários bens de consumo sendo reajustados, essa renda disponível acaba diminuindo. A gente sabe principalmente os setores de turismo, os setores de né, os restaurantes, entretenimento, né, que costuma ser essa renda extra que é né, sempre destinada para esse tipo de consumo. Então, assim, eu acho que a inflação se acelerou, mas existe uma situação muito diferente entre as regiões. A gente via, né, os bancos centrais caminhando de mãos dadas até pouco tempo atrás, mas agora cada um está tendo que analisar a situação, né, da sua região ali econômica individualmente. E no caso da Europa, até fazendo um comparativo com o FED, essa aceleração da inflação é muito bem-vinda. A gente viu aí nos últimos 10 anos, antes da pandemia, que a própria Europa ela sofria aí com uma perspectiva de japanificação da Europa, né, do risco deflacionário. Então, a própria Lagarde, ela já em diferentes ocasiões, ela indicou que ela e, obviamente, né, os membros ali do Banco Central Europeu estão muito confortáveis em deixar ela superar os 2%, porque eles estão analisando os componentes e enquanto, né, os componentes que estão contribuindo para essa aceleração forem componentes transitórios, eles estão ok, tá? Porém, a inflação é sempre um perigo muito grande. Então, apesar de todo esse discurso de estar confortável com a aceleração da inflação, né, se realmente o caráter for temporário, existe muita cautela, porque eles estão tentando evitar os erros do passado, né, onde sempre, né, a gente teve casos dos bancos centrais se anteciparem e partirem logo para, né, controlar a inflação e isso acabar causando um choque, né, na recuperação econômica. Mas, né, apesar de a gente, nesse momento, ter uma geração de economistas que a grande maioria deles no mundo desenvolvido nunca viveu uma situação de uma inflação fora do controle, existe muito receio de não entender, né, o que seria uma inflação, né, começar a sair do controle deles. Então, existe sim aí cautela e qualquer sinal de que a inflação passa a deixar de ter esse componente transitório, sem dúvida vai fazer com que o Banco Central Europeu e outros bancos centrais pelo mundo corram para tomar logo aí as atitudes necessárias para colocar ela sob controle novamente.